Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. E esse é o Prosa em Família no nosso gabinete. Bom, no último vídeo a gente falava sobre Rogers e a gente contou como a teoria dele foi se tornando consistente, né, Larissa? E com isso ela foi sendo testada em vários campos das ciências sociais, entre eles a educação. E aí a gente tem a pedagogia centrada no aluno, que foi a contribuição de Rogers também para o campo da educação. E aí o que trazendo, né, a mesma lógica da terapia centrada no cliente para dentro da pedagogia, o que ele entendia? Que a necessidade de se criar um ambiente mais humano, mais afetivo, tanto do ponto de vista das relações quanto do ponto de vista do ambiente. Então que isso favoreceria os alunos a serem mais criativos, mais assíduos, capazes de solucionar os seus problemas, porque ele confiava nisso, né? Que mesmo criança, o aluno sabia do que ele precisava, o que ele queria, e que o professor seria aí um facilitador desse processo. É uma discussão importante que ele faz, colocando em xeque questões da escola convencional, né, da escola tradicional, baseada num distanciamento, numa diferença de saberes. Então o Roger está falando que a criança, o aluno, não precisa ser desconsiderado naquilo que ele sabe, né? Isso depois vai ter uma leitura em outros campos teóricos, né? Uma pedagogia freiriana que busca isso de volta. Bebeu nessa fonte. É essa ideia de que o sujeito que aprende é um conhecedor de coisas da própria vida. Ele não está ali numa condição de aprendizagem passiva. Isso é muito importante para a educação, gente. O Rogers tem essa preocupação com as instituições, entre elas a educação, qual seria o papel do professor, que não é desse saber canonizado, né? E muitos dos termos que a gente hoje utiliza tão corriqueiramente, né, como autonomia, liberdade, independência, que também depois foram muito utilizados pelo Paulo Freire, vieram de Rogers, né? Porque era isso que ele entendia, que o professor ele devia trabalhar o aluno de forma a ser autônomo, né? Que eles estavam ali do mesmo jeito que ele entendia que na relação com o terapeuta existia uma simetria, uma hierarquia, era a mesma proposta que ele trazia para a sala de aula, né? Que claro, o professor estava ali com alguém com mais conhecimento, mas não como detentor da única verdade possível. É uma mudança muito importante de perspectiva, né? Tira o professor de um lugar de autoritarismo. Sim. Não é, o professor não tem autoridade nenhuma. Não, é alguém que já trilhou um caminho e que apresenta o conhecimento formal. Por isso ele vai usar esse termo facilitador no ambiente da educação também. Então o professor é alguém que já fez leituras, que já está imerso no universo do conhecimento formal, mas ele não é o cara que sabe e pronto. Ele não é o cara colocado no pedestal, né? Talvez vocês tenham tido contato com algumas escolas. Isso até no ensino universitário, que tinha um degrauzinho. E aí a desculpa o degrau é para o professor ser visto. Mas por que o professor não poderia circular entre os alunos para ser visto? Então, na verdade, o pedestal servia muito mais para marcar a diferença hierárquica, a diferença de poder. E o humanismo rogeriano vai trazer isso para um outro nível, né? Esse nível do diálogo, esse nível do horizontal, e isso é uma diferença bastante significativa no modo como a educação vai sendo enxergada. E se a gente fala de adolescentes, por exemplo, ainda é uma questão que o professor mantém uma autoridade, porque é difícil lidar com essa população. E aí entra a questão de que se eu horizontalizar muito a relação, eu perco a minha autoridade, eu perco o poder, porque o adolescente é muito questionador, é muito rebelde. Indomável. E aí vem os rótulos, né, Larissa? Que a gente precisa muito repensar sobre eles. E é por isso que a gente te convida ao final dessa discussão aí com o Rogers a conhecer mais sobre o material que a gente quer disponibilizar para você. Isso. São ferramentas práticas, para a prática com o adolescente. Eu acho que a gente tem bastante experiência para trocar
e a gente queria te convidar como um esquenta para muita novidade. Muita novidade, clica aqui embaixo, coloca os seus dados disponíveis pra gente e você vai ter material na semana que vem pra gente começar a te apresentar nossa proposta de discutir sobre a prática com adolescentes, tanto na clínica da psicoterapia quanto na psicopedagogia. É isso. A gente te espera. Beijo. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.